Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do All-In-Cast. Aqui nesse podcast, mente e corpo jogam no mesmo time. Hoje eu tenho uma grande amiga para conversar aqui comigo sobre vários assuntos, obviamente sobre o esporte, mas também sobre fortalecimento para atletas. Dona Carolina Vieira Graef, ou Graef Vieira. Como tá a senhora? Tudo certo? Tudo certo. Tô Muito muito. obrigado por estar aqui junto comigo para que a gente bater esse bate-bola aí legal. Eu fiquei muito feliz com o teu convite, primeiro porque nós somos grandes amigos já faz um tempo, e também porque tu é uma pessoa que eu admiro muito dentro do esporte, tanto como atleta como treinador. Então, tá aqui hoje pra mim é uma experiência muito legal. Muito obrigado, Carol. A Carol, ela é minha personal trainer, minha treinadora de fortalecimento. Confesso que nos seus 23 anos de triatlon, sem ter feito muito fortalecimento, porque não gostava realmente. Mas depois que eu conheci a Carol e a Move Well, eu descobri que é legal sim fazer o fortalecimento. E hoje eu faço o quê? 3 anos? 2 anos? Dois e pouco, eu Acho que dois acho. anos e pouco. Então são 23 anos de triatlon e 2 anos de fortalecimento. Confesso que eu estou muito melhor agora. E eu me lembro muito bem daquela primeira aula onde tu disse: Eu detesto fortalecer. Sempre detestei. Eu falei: Ah, é? Então vamos ver. Vamos ver como é que vai ser, né? Carol, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Heroica, Pizzaria Florenza, Cardapin e Brain Juice. Muito obrigado por estar conosco. Vocês fazem esse projeto ir para frente. Carol, primeiro de tudo, quem é a Carolina Graef? Quem é a Carolina Graef? Eu não vim pronta para filosofar, mas vamos ver o que sai. Hoje, quando eu falo de mim, boa parte se refere ao esporte, porque tanto o meu hobby é o esporte, a minha profissão é o esporte, então não tem como falar de mim sem falar do esporte, né? Eu sempre fui envolvida com atividade física desde os 6 anos de idade, fui incentivada pelos meus pais e passei por várias coisas, né, até chegar no triatlon, de fato. Então, hoje, falar de mim não tem como sem falar do esporte, né? E a profissão me chamou ali no meio do caminho, meio contrariado pelos pais e tal. Mas no fim das contas deu tudo certo e hoje eu sou muito feliz, realizada em trabalhar com o que eu trabalho, em viver o que eu vivo no Hoje que esporte. acho que o esporte meio que moldou a tua vida também, né? Pô, desde os 6 anos e depois praticando diversos esportes, como a gente vai conversar já já. E hoje empresária, dona de um CT, de um centro de treinamento, MoveWell, Sim. e excelente, diga-se de passagem. Acho que cara, o esporte molda muito a nossa vida, né? Assim como molda a minha também. Às vezes eu tomo um esporro da Giovana que eu não tenho outro hobby sem ser o esporte, porque é meu trabalho, é o meu hobby e é o meu esporte. Então as três coisas estão sempre ligadas. E aí eu tô nessa agora de tentar encontrar outro hobby. Se alguém tiver uma dica, pode me mandar mensagem, porque até agora eu não encontrei ainda. É sempre me. Tu entrou nesse assunto de dificuldade de separar, e pra mim também é muito difícil. Tanto que me falaram, tu não vai fazer um. Por que tu não separa Instagram pessoal e profissional? E eu não sei o que eu vou falar no profissional e no pessoal. Pra mim, a Carol é a mesma pessoa, e o esporte tá dentro de tudo isso, né? Até o hobby eu até tenho, né? Eu tive, né? Fiz curso de teatro, quero voltar, inclusive, é um hobby. Mas eu não consigo mudar a minha rotina. Eu gosto de rotina, né? Ontem eu conversei sobre rotina também com a Carol Baldança. E o esporte tem muito disso, né? Disciplina e rotina. Eu acho que é bom, né? Eu já tinha comentado ontem que eu gosto muito dessa disciplina que o esporte Uhum. traz, né? Carol, qual que foi o teu primeiro esporte lá com 6 anos? A dança. Eu Dança. fiquei. A minha mãe me colocou na dança com 6 anos, e eu fiquei na dança seguido até os 14. Acho que foi até os 14. Fez grande parte da minha vida. No final era 5 dias por semana, sempre ali no contraturno. Eu gostava muito. Depois, com aquela transição de ensino fundamental para ensino médio, as coisas mudam, acabei saindo. Nessa época foi um período bem difícil, porque eu quase entrei em depressão. Aham. Com 14 anos, eu chorava muito todos os dias e não tinha uma causa.
aquilo, assim. Eu tava chorando e eu não sabia dizer por quê. E aí a minha mãe me levou no médico, e aí ele investigando, assim, falou: não, isso é um princípio de depressão, não é nada grave ainda, vocês vieram bem no começo, e isso é falta de atividade física. Porque ela era acostumada, e do nada isso foi interrompido, né? E aí ele falou: tu vais tomar um manipulado, que ele me prescreveu, e falou: tu vai procurar urgente uma atividade física. E foi o que eu fiz. Tomei um mês manipulado, voltei pra atividade física e nunca mais. Nunca mais saí também, né? E aí a dança foi o que me abriu as portas pra atividade física. Depois de adulta eu voltei a dançar, cheguei a dançar por 1 ano e meio novamente, mas já foi meio que tentando conciliar com a Uhum. corrida, com a natação. E aí tu vê que tu não dá conta de tudo, começou a virar mais estresse do que prazer, e daí eu falei, eu tenho que escolher qual esporte que eu vou querer ficar agora, né? E aí foi onde eu deixei a dança, ainda tenho 2 corações, ainda sinto vontade de voltar, porque foi a origem de tudo, né? Uhum. Então, mas esse foi o meu primeiro esporte. Eu acho que quem tem outro esporte, né, além do que levou pra frente, eu tenho o meu esporte de entrada, digamos assim, no mundo esportivo foi o handebol. Eu não posso negar que eu tenho um pedaço do meu coração no handebol também, porque eu gosto, é legal, eu gostava de jogar, é muito por influência da minha irmã, que foi jogadora profissional de handebol. Mas hoje o meu amor maior é o triatlon, e sempre foi desde quando comecei, né, os 12, 13 anos ali que descobri. E a gente ainda tem um pedaço do coração naquele lugar diferente, né? E tu com a dança, eu com o handebol, mas não sei, parece que fala mais alto, né? Quando, quando a gente Parece. tá em outro esporte. E como que foi a tua teu início com o fortalecimento? Com quantos anos tu começou? Como que tu conheceu? Por que que tu foi? Qual que foi o motivo que te levou aí pro fortalecimento? Eu comecei bem cedo. Foi com 15 anos. Com 15 anos eu comecei na academia de musculação, de Uhum. bairro, normal, que nem a maioria das pessoas, Sim. né? E diferente da maioria das pessoas que detestava musculação, eu gostava de ir pra musculação. Meus objetivos inicialmente eram estéticos. Nessa época eu tava sem um outro esporte, então a academia era a minha atividade física principal. Uhum. Então comecei ali na musculação, gostei. Chegou a um ponto em que eu treinava os 7 dias por semana de musculação. Fiquei na academia tradicional por uns 7 anos, eu acho. E aí foi onde eu já tinha nessa época também praticado Muay Thai, seguia fazendo o Muay Thai e a academia em conjunto. E depois foi onde eu conheci a maneira como a gente trabalha hoje, fazendo já estágio de educação física. Eu entrei para educação física na época da musculação. Aham. Eu gostava bastante de musculação e eu pensava que trabalharia no futuro com a musculação. Então foi para isso que eu entrei na educação física. Quando eu estava na educação física que eu comecei tu começa se abre um mundo, né, de oportunidades para ti na faculdade, de coisas que tu não fazia ideia que eram possíveis e de coisas que tu já tinha ouvido falar, mas não sabia que tu te interessavas. Aham. Então, nessa de ter que fazer os estágios, eu conhecia a maneira diferente de trabalhar que a gente trabalha hoje, que é sem máquina. Treino de força sem máquina. Comecei a treinar também e nesse meio tempo eu fiquei uns 3, 4 meses conciliando a musculação e o treino de força sem máquina. 3 dias de cada, mesclava os dois. E foi quando veio o boom da pandemia. Uhum. A gente teve que ficar, acho que 3 semanas em casa, ou um mês, totalmente sem poder ter atividade nenhuma, né? E teve que se reinventar e se adaptar. E a gente começou a trabalhar com os alunos também de maneira online, porque, logicamente, que a gente não queria que todo mundo ficasse parado em casa, né? Já era um Sim. momento de ansiedade. Então, as pessoas tinham que ter algo para fazer. Foi quando a gente começou a adaptar os treinos para treinar em casa. Como eu tinha alguns materiais, tinha kettlebell, tinha TRX, tinha bola já nessa época, eu comecei a treinar mais com isso, todos os dias, né? E aí eu me lembro do primeiro dia pós-pandemia que eu cheguei na academia tradicional para treinar. E eu tava sentada no aparelho e olhei ao redor e eu pensei assim: o que eu tô fazendo aqui? Tipo, não fazia mais sentido para mim, Aham. sabe? Parecia que eu só precisava daquele período de
pô, treinar sem máquina dá resultado. Eu tô vendo que dá resultado. O que que eu tô fazendo aqui sentada numa máquina, sabe? E aí foi nesse dia que eu falei, cara, eu não quero isso pra mim. E aí eu saí da academia, nem terminei o treino e não voltei mais. E aí comecei a treinar de forma livre, que é o que eu acredito hoje, que é o que eu prego, que é o que eu utilizo em mim e nos meus alunos, né? E me encontrei. E aí foi depois onde eu voltei a correr, já tinha corrido durante um período da minha vida, mas nada. Achava, eu era a corredora que achava, acho que todo mundo teve essa fase, né? Tu que trabalha com isso deve saber muito melhor que eu. Que todo mundo acha que, eu corro 5 kmzinho só pra manter. Só pra Eu não quero manter. correr longa distância. É, o famoso só pra fazer o cardio. Só pra fazer o cardio. Era os 5 km só pra fazer o cardio. A gente falou a mesma coisa ontem com a Carol. A Carol foi do mesmo jeito. A Carol Baldança falou: ah, não, eu só fazia. Aí eu comecei a corrida, só fazia o cardio uma vez por semana. Depois. É sempre assim, todo mundo começa assim. É. E aí, depois, quando eu fui me apaixonando pela corrida e direcionando o meu treino mais pra isso, e vendo o quanto isso ornava bem, o quanto isso dava resultado, desde então, é assim que eu treino focado pra corrida há 4 anos. 4 anos. E depois da corrida ali que tu iniciou, ficou quantos anos só com corrida antes de começar efetivamente no triatlon? Hum. Bom, quantos anos focando na corrida eu conto aquele período do só cardio? Não, não, vamos do tipo, tenho planilha e vou correr com planilha, Tá, sabe? tenho corrida e vou correr com planilha. Eu acho que eu fiquei 2 anos só na corrida. 2 anos só na corrida. Até que Uhum. suportou bastante no meio de um monte de triatleta. Suportei. Mas foi Conseguiu, difícil, tá? porque. Eu lembro do primeiro treino que eu vi e assim, tu acha, não quero, isso não é pra mim, eu vou só correr, papapá. Mas tu começa a conviver com as pessoas e esse ambiente ele te contamina de uma maneira positiva, né? Assim como se a Sim, gente vai nos ambientes ruins, é exato. contaminado de maneira negativa. E foi isso que aconteceu. E nessa época a gente não tinha treino só na beira-mar. Então todos os treinos eram em Jurerê. Então era sempre junto com a galera do multisport, Aham. com a galera do triatlon. E aí tu começa a ver a dinâmica do treino, tu começa a pensar, pô, isso parece legal. E o primeiro treino que me chamou a atenção foi um aquathlon. Resta um, que Resta era um nada e carnaval. corre, diminuindo o tempo. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, ó, ano que vem eu vou fazer esse treino. Nem nadava. Fui aprender a nadar para fazer aquele treino no ano E seguinte. fez? E E fiz. olha aí, ó. Então, a Carol também, assim como a Carol Baldança, a Carol Greff também treina na Endurance On, a melhor assessoria do sul do mundo. Então, entra lá no Instagram e coloca @endurance_on e vem treinar com a gente. A Carol treina com o Guto, excelente profissional, aprendo muito com ele todos os dias. E acho que ele consegue conduzir bem essa parte a entrada no triatlon, né? Transformar aquele corredor num triatleta e ele começar a se desenvolver dentro do triatlon. O Guto tem muito essa de aproveitar o processo e é uma realidade. Tem gente que não gosta dessa frase, mas eu curto bastante. Enjoy the process. Então aproveita bastante a tua jornada, aproveita bastante o teu processo e tenta extrair o máximo de todas as coisas que tu pode extrair de boa do esporte e coisas ruins também, né? Porque tem, obviamente, isso e é normal, tem o que é bom e o que é ruim de todos os lugares, né? E depois que tu começou com o triatlon, tem 2 anos de triatlon? Um ano? Não, um ano de triatlon, a natação faz Uhum. 2 anos. Natação 2 anos, daí ficou natação e corrida. Isso, que eu aproveitei. Se teve uma coisa que eu fiz foi aproveitar o processo. Entrando nisso que tu falou, tem bastante gente que pula etapa. E se um conselho, assim, que eu pudesse dar é aproveita cada fase do esporte. É muito legal tu ver a tua evolução. É muito legal tu, tipo, olhar de onde tu chegou e o caminho que tu tá trilhando. E às vezes a galera tem meio que uma afobação de fazer mais distância, de entrar nos 3 de uma vez. E às vezes torna essa entrada pro esporte uma coisa caótica, né? Que Exato, não precisa ser. exato. O meu processo, ele foi bem lento. Eu fiz... Tanto que todo mundo, quando... A última... Ano passado, quando eu fiz a meia maratona, que já Uhum. era a minha 8ª meia maratona, todo mundo fala, tá, e maratona? Por que não tá fazendo a maratona? Eu falei, gente, calma. Eu sou nova, eu vou fazer a maratona, mas eu quero aproveitar, extrair o que eu posso de uma meia maratona pra depois me sentir pronta pra evoluir essa distância. E assim eu acredito também, pô, tu vai entrar nos 3 esportes, tu não domina nenhum,
vai pra um, domina ele, vai pro outro, vai aprendendo, vai aproveitando cada fase, sabe? Isso é Exatamente. muito Tipo, legal. é muito massa, porque, pô, eu entrei lá no triatlon em 2002. Logicamente, eu entrei direto no triatlon. Eu tinha 12 anos, eu era uma criança. Eu não tinha nenhuma responsabilidade sem ser o colégio. Então, uma criança de 12 anos fazer triatlon é uma coisa, meter 3 esportes de uma vez só, né? Uhum. Na época eu ainda fazia handebol junto, então fazia 4 esportes na mesma semana. É uma coisa, porque eu não tenho responsabilidade nenhuma. A única responsabilidade era ir pro colégio e ter nota boa, que era a única coisa que meus pais pediam, né? E um adulto entrar direto no triatlon, dá. Só que a rotina vai ficar um pouquinho mais pesada. Não é impossível, lógico que não é Uhum. impossível, mas saiba que a tua rotina vai mudar bastante, né? E aí essa parte do aproveitar o processo, pô, primeiro eu vou começar a correr, depois eu vou encaixar ali uma natação, porque se você é adulto e não nada ou não sabe nadar, começa, porque vai ser bem difícil. Vai ser difícil, eu aprendi adulta. É Exatamente, bem aprender a difícil. nadar adulto, comece o quanto antes que vai ser melhor, porque depois é mais difícil, né? A galera de vez em Aham. quando responde lá meus stories, meu Deus, mas como que nada tão bem? Assim, gente, eu nem nado tão bem assim, mas é porque eu aprendi com 12 anos, né? Aí ensinar uma criança e ensinar um Uhum. adulto é completamente diferente, né? Aliás, né, pais botem os seus filhos na natação. Exatamente. Sério, um adulto aprender a nadar é E triste. não é nem pelo esporte, né? Eu acho que pela sobrevivência. Acho Exato. que sobrevivência, sabe, nunca se sabe. Uma criança vai pro mar. Pô, a gente mora em Florianópolis, tem 42 praias só em Uhum. Florianópolis. Então, a chance de uma criança ir pro mar, ir pra uma piscina e tudo mais, e saber se salvar caso aconteça algo, que a gente espera Uhum. que não aconteça, mas caso aconteça algo, é bem maior. Então, pais, coloquem seus filhos na natação, que vale muito a pena, não só pelo esporte. Logicamente, a gente quer que ele faça esporte também, mas enfim. Isso é um Essa aí papo é outro depois. papo. Carol, e quando tu começou no triatlon, tu imaginou, cara, eu tenho uma meta de fazer uma prova curta, obviamente, que eu sei que foi esse o teu objetivo, de fazer primeiro uma prova curta, Uhum. mas tu tem um sonho de fazer, tipo, pô, eu quero fazer tal prova, X prova. Existe esse sonho? Existe esse diabinho na orelha falando, faz tal prova? Sempre existe, né? Eu acho que é muito difícil quem treina triatlon, entra pro triatlon e não se vê um dia fazendo um Ironman, né? É Isso, verdade. isso é um caminho meio que... É muito difícil tu se manter só nas curtas distâncias, fora a galera que, de fato, é profissional e treina pra isso, né? Sim. Então, assim como a maioria das pessoas, o meu sonho, que eu sei que eu vou fazer, é um Ironman. Só que eu tenho visão a longo prazo, assim, eu não tenho pressa nenhuma, então eu comecei... Até hoje só fiz sprint, Uhum. né? Ano que vem pretendo fazer um Olímpico com 70,3. Daqui uns 3, 4 anos a gente pensa em um Ironman, que daí eu sei que o buraco é bem mais embaixo também e não é fácil passar por um ciclo, né? Tu tem que Porque estar muito é o que eu preparado. sempre falo, né? E é o que a gente sempre comenta. Fazer a prova no dia que é a cereja do bolo é fácil. Uhum. O problema são as 16 semanas treinando para esse fácil do dia da prova, né? O ciclo é pesado de uma prova Uhum. longa, né? Para um Uhum. Ironman full, cara, 3,8 quilômetros de natação, 180 quilômetros de ciclismo, 42 quilômetros de corrida. Obviamente, um ciclo não vai ser nada leve, vai ser bem pesado, vai ser cansativo, vai ser estressante, Uhum. a gente vai perder tempo com muita coisa e é isso. Mas a gente tenta conciliar, a gente é maluco mesmo, a gente gosta de se meter em furada e é basicamente isso. Carol, tua experiência com lá no fortalecimento com atletas, seja de endurance ou seja de qualquer esporte coletivo, Uhum. porque eu sei que lá também tem é, gente que faz outros esportes, né? Dança, ginástica, luta, enfim. Uhum. Como que é essa experiência com esses atletas? O que que tu consegue ver da diferença entre um atleta de endurance para um atleta que, por exemplo, que luta? Não deixa de Uhum. ser um esporte de endurance também, porque eles têm que ter um fôlego do caramba e muita força, né? Para poder Uhum. estar lá lutando. E o que que tu vê, assim, de grande diferença entre esses atletas? Tu diz já no próprio treino deles? No próprio treino, né? Ou, tipo, na parte mais psicológica também. O que que um suporta que o outro não suporta, o que que um gosta mais que o outro não É. gosta. Tá. Vamos lá, são treinos totalmente diferentes, né? Desde que a gente abriu a Move, sempre teve bastante a galera do esporte, justamente por trabalhar com peso livre, tu aprende a lidar com o próprio corpo e automaticamente tu tem mais transferência para o esporte, né? Mas hoje, olhando o nosso cenário, a maior parte dos alunos, dos atletas da Move, eles são
ou atletas de jiu-jitsu, Uhum. ou atletas de endurance, seja corrida, seja triatlon, né? E o treino das duas modalidades é totalmente diferente, assim como o das outras modalidades tem a sua diferença. Mas Uhum. falando desses dois pra gente comparar um pouco, a galera do Gil já é uma galera que gosta mais de fazer força, sabe? Aham. Gosta de empurrar peso, fazer supino pesado, fazer um hip thrust pesado, tá? Eles adoram. Já a galera do endurance olha uma barra com um pouco mais de carga e fala: putz, será? Vai doer. Vai doer. Então já é a galera que gosta mais do cardio, Do cardio, né? aham. E olhando, por exemplo, se eu for botar pra fazer um exercício mais de resistência, um atleta de endurance, ele vai se dar muito melhor, vai Uhum. tirar aquilo de letra. Enquanto a galera do Gil, daí vai sofrer. Mobilidade, os dois sofrem igual. Que é uma galera bem encurtada. Sim. Mas o treino é totalmente diferente, porque os dois focam bastante em mobilidade, os dois em força, mas a parte específica se torna muito diferente. A galera do Gil precisa de todo esse condicionamento que tu falou, e é a gente que trabalha isso. Obviamente, eles trabalham isso dentro do próprio Gil, dentro da própria Uhum. modalidade, né? Mas a gente consegue influenciar bastante os resultados que eles vão ter de condicionamento também. Já quando a gente fala de performance em atletas de endurance, a gente nem faz a parte de condicionamento com eles. Porque não faz sentido, né? Eu pegar 8, 10 minutos finais de treino e tentar criar um condicionamento, melhorar VO2, melhorar parâmetros, sendo que aquela pessoa já corre 5 horas na semana. Aham. Às vezes, ou tem 12 horas de treino de endurance. O que aqueles 8 minutos vão conseguir fazer? Não vai fazer nada, né? Então, a Vai até gente... ter uma adaptação fisiológica, mas muito Que pequeno perto do que ele já faz durante a semana. Pô, tem atleta lá de endurance treinando 15, 16, 18 horas por semana. Uhum. E aí não vai ser 3 vezes por semana, 8 minutos num treino ali que vai fazer alguma adaptação fisiológica. Exato. Lógico que faz, mas quanto mais treinado o atleta é, menos treinável ele se torna. Uhum. E aqueles 8 minutos, será que não é muito mais importante eu botar ele pra fazer um exercício a mais de estabilizadores, Aham. de core, alguma coisa que de Ou 8 fato minutos a vá mais de fazer diferença? mobilidade, né? De mobilidade, que é o caso. Então, essa é a principal diferença dos dois tipos de treinamento, assim, das duas Uhum. modalidades. E o treinamento de força para um atleta de endurance, obviamente com menos carga, né? E a parte específica que tu falou, que eu acho que é muito legal, que a gente faz lá. E esses dias eu vi, eu não lembro quem, tava fazendo. Ele lutava jiu-jitsu, acredito eu. Que ele tava fazendo na polia. Ele tava sentado no chão e puxava na direção que ele tinha que Uhum. fazer lá no momento da luta, né? Que é trazer o atleta pro chão. E eu olhei aquilo dali e eu fazendo um exercício específico de corrida. E eu assim, caramba, como é específico, né? E tipo, pô, claro, eu tenho que fazer, o cara tem que lá tá puxando a polia lá de cima pra baixo com peso, porque é o que ele vai ter que pegar, ele vai ter que pegar um cara do mesmo peso do que ele, 80, 100 quilos, e puxar o cara pra baixo. Uhum. E se o cara que tá em cima dele é muito forte, em estabilizadores, perna, o cara não vai cair pra cima dele, então ele tem que ser muito forte pra trazer ele pra baixo, né? Uhum. E eu ali fazendo meu exercício Aviãozinho. aviãozinho específico ali, pra poder estar mais estável no momento da corrida. E eu pensei, caramba, tipo, pô, é muito legal ver essa diferença e como é a parte específica é legal dos esportes. Uhum. Porque um faz um treino que se tu olhar, se quem olha de fora falar, ah, aquele dali tá treinando força, que ele não treina direito, o outro lá que tá fazendo força. Só que se tu só olhar o macro, tu não vai entender o micro, né? Que é o porquê que ele tá fazendo aquilo ali, porquê que o outro tá fazendo Uhum. a outra coisa, né? E o treinamento de força, hoje, eu vejo com muita importância, né? Tem bastante gente que não faz, que não prioriza, que não gosta. Mas, cara, eu senti muita diferença nesses 2 anos. Não só na parte estética, que também melhorou, e é legal ver. Eu não posso mentir que eu adoro me ver hoje sem camiseta na frente do espelho e imaginar como eu tô magro. Até meio polêmico, mas enfim. Eu gosto de ver a evolução, né? Uhum. E estar bem consigo mesmo é muito importante. Assim como a Uhum. gente gosta de estar voando lá no momento do treino, né? Claro. E o treinamento de força faz isso, né? Faz com que a gente tenha mais força para treinar mais forte no momento do nosso esporte em específico, Uhum. né? Seja ele natação, ciclismo, corrida, enfim, jiu-jitsu, dança, futebol, né? Independente.
E tu indo agora pra tua primeira maratona, o que que mudou do teu treinamento de força, que antes tu tava focada mais em triatlon curto e até meia maratona, porque hoje em dia, se a gente for pensar na meia maratona aí, 1h30, 1h40, a gente pode dizer para que para um atleta de endurance se torna uma prova curta, né? Uhum. E para hoje, Carol correndo 36 quilômetros num final de semana, correndo 70 quilômetros na semana, o que que mudou? O que que tu viu de diferença e o que que tu mais sentiu do tipo perrengue, assim, ó, caramba, isso aqui era muito mais fácil antes? Cara, fazer força era muito mais fácil antes. De fato, o ciclo da maratona, ele te ensina, né? Te ensina coisas Como que ensina. outras coisas na vida não são capazes de te ensinar. Eu acho que todo mundo que é atleta amador gosta de ver ali como a estética e a performance conseguem andar juntas, né? E isso sempre é uma pergunta que eu recebo da galera que quer sair da musculação para fazer um treino mais específico. Tipo, e a estética, né? Como é que fica? Quem não pergunta, eu aprofundo até a pessoa falar, porque todo mundo quer. É mentira quem disser que não se importa nada com estética, né? Claro que quando a gente fala de performance de alto nível, é outra coisa, É. né? Mas o nosso público geral são atletas amadores, Até né? porque, tipo, o atleta de elite, aquilo ali é a profissão dele, então ele não tem que pensar no corpo esteticamente, né? Ele tem que pensar no Exato, corpo veloz. exato. E o atleta amador, não, pô, querendo ou não, ele tá ali, ele tem outros âmbitos da vida dele e ter um corpo um pouquinho mais bonito, todo mundo quer. Todo mundo Todo quer. mundo quer. Não adianta. E aí, beleza, quando tu começa ali, provas curtas, uma meia maratona, pô, dá legal de conciliar treino, né? Quando eu comecei a correr, mesmo treinando pra meia maratona, eu treinava força 4 vezes na semana. Arrasava nos treinos de força, conseguia manter ali as duas coisas. Aí tu vai vendo com o passar do tempo, tipo, poxa, eu quero um pouco mais de performance, eu não quero estar tão pesada. E aí qualquer coisa faz diferença. E aí foi onde eu fui reduzindo de 7 dias de força na semana para hoje chegar em 2, Uhum. que é o que eu mantenho já aí há mais de um ano, que eu treino força só 2 vezes na 2 vezes na semana. semana. E, pô, de 7 para 2, né? É bem diferente. E aí, os teus treinos também mudaram completamente, né? Muito Completamente. específico para o triatlon. Sim, antes do triatlon, a gente pensava em especificidade mais da corrida, que é mais core, membros Uhum. inferiores. O triatlon, tu já é obrigado a pensar no corpo como um todo, né? Até os treinos da meia maratona, os treinos envolvem um pouco mais de potência, até porque eu queria buscar um RP, queria correr mais rápido. Prova de sprint é um pulo, tu tem que ter muita potência. Uhum. Então, a gente trabalha focado mais nisso, principalmente na parte específica do ciclo. Acho que eu vou entrar um pouquinho nisso até pra galera entender mais ou Sim, menos sim, claro. como que funciona, né? Quando a gente fala de esporte, a gente se baseia pelo calendário de provas da pessoa. Claro que uma pessoa não é obrigatório ela ter uma prova para ela estar treinando força. Longe disso. A gente consegue fazer um período de base bem bom quando não tem nenhuma prova também em vista, né? Mas a pessoa chegou com um calendário de prova. Eu vou ter que me basear e enquadrar o meu período do treino de força junto com o do treinador ali da planilha de endurance, Uhum. né? Então a gente vai ter uma base, um período de base também, onde eu vou trabalhar força no geral. E aí o treino até talvez fosse parecido, o teu treino e o da galera do jiu-jitsu, porque ambos agacham, ambos Aham. fazem supino, ambos fazem barra, né? Porque a gente nessa fase busca construir a força como um todo. Depois, na fase específica, que a gente pega essa força construída e começa a botar mais especificamente para o esporte. Começa a transformar mais em movimentos unilaterais, movimentos que exigem uma combinação, uma sequência de exercícios, coordenar o corpo enquanto faz força. Então, trabalha bem essa parte específica e é onde começa a diferenciar. Uma prova longa não faz tanto sentido eu trabalhar tanta potência quanto eu trabalho para uma pessoa que vai fazer sprint, sabe? Aquela pessoa tem que ter mais força de estabilizadores, mais força de core para aguentar quando estiver cansado, para não sentir dor. Então, nessa parte específica, começa a diferenciar as distâncias ali. E aí, na parte competitiva, principalmente, uma prova de sprint, tu vai trabalhar prioritariamente daí potência, enquanto uma prova de endurance, não. Tu vai trabalhar bastante com estabilização, com força. Basicamente, essas são as diferenças. E o que eu vejo no treino da Carol, que fazia meia maratonas, e do treino da Carol, que vai se tornar maratonista, principalmente a dificuldade que a gente tem, a fadiga muscular
o corpo tá tão cansado que fazer força se torna difícil. Eu tô sentindo na pele, porque eu ando bem cansado nesse final de ciclo de meia maratona e antes eu agachava lá com 85 quilos Fazendo com um velocidade. VBT rapidão lá e hoje em dia, ixi, não tá chegando nem nos números que tu pediu. Não, e aí tu pensa, no começo, meu Deus, fiquei fraco. Mas não é isso. É que tu tá sendo tão exigido que depois, quando tu tiver aquele período de descanso pra fazer a prova, aí tu vai ver o quanto tu tá forte. Tu só Exato. tava cansado, né? Que é a Exatamente. consequência de um ciclo. Mas o ciclo da maratona com certeza castiga mais e o volume de treino tem que ser, do fortalecimento tem que ser bem ajustado pra não dar uma sobrecarga a mais, né? Cumprir o seu Uhum. papel de ajudar e não de atrapalhar o É atleta. porque meio que se torna mais um esporte, né? Pra quem já tem. Pô, imagina para um triatleta, né? 3 esportes e, querendo ou não, mais um ali do fortalecimento. Acaba que o cara tá praticando 3 esportes diferentes. Não que o fortalecimento seja um esporte, né? Mas é um exercício a mais que ele vai ter que fazer. Ele vai exigir da musculatura também. Então tem que ser bem balanceado. E no treinamento de endurance, eu, né, especificamente gosto de treinar atletas para prova de longa distância, e tanto de triatlon quanto de corrida, ele se torna muito igual à musculação, o fortalecimento, né, do atleta. Tem a parte do período de base, onde ele vai fazer, para quem vai para uma prova longa, ele vai fazer muito aeróbio e ele vai ter bastante potência no início, porque a gente quer tornar ele rápido. Aí depois a gente quer tornar ele resistente, porque ele vai para uma prova de resistência. E aí a diferença de um atleta que vai para um sprint ou um olímpico, a gente vai ter um bom período de base, onde ele tem que ter bastante aeróbio, para na hora que chegar no período específico ele tenha bastante potência e ele se torne rápido, né? Não que num atleta de meia distância, meia maratona ou half Ironman e não seja também, ele não queira ser rápido, né? Obviamente ele quer ser rápido, só que são períodos diferentes, são ritmos diferentes, né? A gente não vai chegar lá num zona 5 como a gente chega num sprint, coração na boca o tempo inteiro, mas a gente chega ali num zona 3 e tem atletas que chegam zona 3 alto, assim, beliscando o Z4 e suportam, né? Tudo vai depender do VO2 e concentração de lactato do atleta, né? E quais são as maiores reclamações que tu tem lá no fortalecimento de força para atletas de endurance? Porque atletas de endurance geralmente não gosta de ficar fazendo mais força do que não no específico do seu próprio esporte, né? E eu entendo que o atleta que luta lá, eu acho que ele vai querer fazer mais força. Ele gosta de fazer mais força, gosta de fazer o treinamento de força. E o atleta de endurance não é tão fã assim. Tem gente que gosta? Tem. Dá pra gostar? Dá. Só que não é tão fã quanto um atleta que luta, né? Então, quais são as queixas, assim, que tu tem? Quais são as reclamações dos alunos que tu ouve, assim, que tu pensa, caramba, eu acho que eu também passo por isso às vezes. Vamos lá. É tanta reclamação que é difícil pensar qual é a maior. Acho que a reclamação campeã, independente da modalidade, é a mobilidade. Vamos lá. Cara, a galera não tem o hábito de fazer. Em outros lugares, em musculação tradicional, tu não vê um trabalho de mobilidade. Então, é difícil até as pessoas... Tem um processo, né? De descobrir que tu é muito encurtado e que aquilo pode te causar problemas. Começar a fazer mobilidade e dói. É desconfortável. Então, tem gente que tem que passar muito tempo na mobilidade porque é muito encurtado, porque tem muita dor, ou porque já teve uma lesão, sabe? Gabriel, Então, né? O Gabriel, meu Deus do céu, tão cortado. quanto tempo de mobilidade ele já passou dentro da Movewell, É. né? E quanta reclamação. E é engraçado que tem gente que é muito encurtado e tem gente que é mais de boa. Tipo, eu sempre tive muita facilidade com mobilidade, talvez por ser muito alto, talvez por ter uma frouxidão ligamentar, não sei. Mas sempre tive muita facilidade com mobilidade. E tenho bastante mobilidade até hoje, apesar dos meus 36 anos, ainda tenho Sim. bastante mobilidade. Só que eu vejo que tem gente lá que, pelo amor de Deus, dá vontade de... vamos lá, mais um pouquinho. Tipo, não vai, né? Mas não é possível que não vai. Tipo, a pessoa é bem encurtada mesmo, né? Tu é uma exceção. Até na tua avaliação, eu acho que eu falei, tipo, que
triatleta homem, geralmente é encurtado. Aham. Eu acho que tu é um dos poucos triatletas homens que eu conheço e que tem a mobilidade que tem. Geralmente não é assim. A gente sabe que por característica já da mulher, ela já Já é é um mais. pouco Aham. mais móvel, né? Mais fácil que tenha mobilidade. Mas homem do triatlon, quando vem, eu já sei que vai ser encurtado. Principalmente posterior de coxa, torácica, ali, rotação vai ser ruim. Que não é o teu caso, mas da maioria das pessoas é. Ainda bem, né? Imagina eu me encaixar numa bicicleta com 2 metros de altura, me encaixar numa bicicleta Pouca sem mobilidade. mobilidade. Não, tava muito ferrado. A posição que eu tenho hoje na bicicleta, na minha opinião, eu com 2 metros ali, na minha humilde opinião, é perfeita. Eu vejo as fotos, vejo o vídeo e eu tô ali Bem perfeitinho, completamente encaixadinho. aero, apesar de estar do tamanho Aham. do planeta, mas enfim. E aí, acho que a segunda maior reclamação, eu acho que, na verdade, é mais medo do que, de fato, não gostar. Aham. Porque não é que a galera não gosta de fazer força. É que eles acham que eles vão ficar muito fortes e muito pesados. Gente, se fosse tão fácil assim. É, se fosse tão fácil assim, não tinha um monte de gente usando esteroide. Eu ia falar exatamente isso, então eu não sabia se podia. Daí Lógico que eu, pode. Mas exatamente isso. E o treino de endurance, de atletas de endurance, é diferente de um treino de hipertrofia de musculação. Sim. Tu não vai até a falha, tu não fica ali fazendo 15 repetições. Então é um treino totalmente diferente. Tu não vai ficar grande, tu vai ficar forte pro teu esporte, né? Vai fortalecer, mas não quer dizer que vai crescer muito músculo. Não, claro que vai Lógico ajudar que a vai, definir um pouquinho e mais. vai crescer Quem tem também. facilidade que nem tu, né, de ganhar Né? 5 quilos de massa muscular, tem que cuidar com o volume de treino, tudo isso. Mas a gente ajustando, tu não vai ficar pesado pra tua modalidade, tu vai ficar forte pra ela, né? E esse é o mais importante, Então né? E, eu, pô, a gente sempre tem uma gordurinha a mais pra queimar. e então eu acho que é por isso que a galera acaba falando tanto do treino, assim, tipo, vindo tanto com esse receio de treino de força, sabe? Porque a maioria, tanto como o teu caso, tu dizia, tipo, detestava fortalecer e acabou gostando, porque, pô, é legal tu levantar uma carguinha, é legal que Aham. tu te supere naquilo também, sabe? Depois que tu vê que tu não vai ficar enorme, pesado, aí flui bem. Eu acho que essa diferença, tipo, eu, quando comecei a fortalecer, eu fiquei mais pesado na balança. Porém, eu me senti mais forte no esporte. Uhum, Então, trocando elas por elas, eu gostei, né? sim. Vamos botar assim. Lógico que hoje eu quero perder peso por questão da prova que eu fazia em específico, que tem que subir muito morro, Uhum. né? Subir Serra do Rio do Rastro pedalando, subir a Serra de Urubici pedalando, subir o Morro da Igreja correndo, e eu tenho que estar leve. Quanto menos quilos em peso de balança eu tiver, Sim. melhor. Só que, né, sem perder massa muscular, porque eu vou ter que ter força para poder subir, né? Mas eu me sinto melhor, assim, eu me sinto mais forte, me sinto. E não posso mentir que gosto de ver, às vezes, as fotos da coxa definida, da A perna fotinho da bacana. pista-feira. A gente gosta, né? A gente gosta. É, Carol, e essa maratona aí que tu vai fazer, como é que tá teu ciclo? tá pesado. Tá pesado? Aham. Primeira maratona, qual que são as expectativas, não de tempo nem nada do tipo, Aham. quais são as expectativas da Carol correndo os 42, como tá sendo o ciclo, a gente tá no final do ciclo já, daqui a pouco, semana que vem a gente entra na semana de polimento, que tem Graças a mais duas, Deus. graças a Deus. É, Bom, eu entro com uma cabeça bem. Eu saio do ciclo com uma cabeça bem diferente da que eu entrei. O ciclo me moldou bastante, me ensinou bastante, te dá bastante humildade, né? Hoje é Pra tão ver. fácil correr 15 quilômetros, né? Pois é, não, ontem eu botei a roupa pra correr só meia hora. Eu falei, Ah, gente, só. a gente nem sua. Dá pra usar até a roupa de Continuar novo. usando a mesma roupa durante o dia. Mudou muito a perspectiva de eu falar, por exemplo, que semana que vem vou ter que ajustar o treino, mas é de boa porque eu tenho só 20 quilômetros. É muito doido, Desde né? quando isso virou de boa, né? Sendo que Aham. até meses atrás era a minha prova-alvo. Então, eu acho que eu entrei no ciclo com expectativa de terminar bem a minha primeira maratona. Uhum. Sempre foi essa a minha expectativa, né? Terminar bem que é não precisar caminhar durante a prova, tipo, terminar num pace que eu considero legal pra mim, que se não fosse isso eu também não me exporia a Uhum. esse risco, a esse ciclo inteiro, né? Pô, mas tu também tem Então, quantas meia maratonas? 10? acho que 11 agora. 11, é. Então, Uhum. pô, tem bastante experiência já aí, chegando até os 21 quilômetros, né? Sim, Então, é lógico que é o dobro e a gente tem a barreira dos 32, 35 não é quilômetros lá na só o dobro, maratona, né? né? É, não é só o dobro, né? Eu sempre falo e brinco, né? Logicamente não é isso, mas a maratona é uma prova de 10 quilômetros.
ela vai acontecer a partir dos 32. Né? É Então, ela é uma verdade. prova de 10 quilômetros. O que vai acontecer nesses últimos 10 quilômetros é o que vai mandar muito na tua prova. E aí a gente vai ver quem realmente tá treinado ou não tá. E eu acho que a cabeça manda muito, né? Lógico que a preparação toda ela é importante, mas o ciclo ele tá feito. Nessa fase final, eu penso que é muito mais tu aguentar o desgaste porque tu tá cansado o tempo todo. Eu falei pra uma amiga minha ainda essa semana, cara, parece que eu tô grávida. Eu nunca tive grávida, mas a sensação que eu tenho que é que as grávidas falam que de se encostar em qualquer lugar e vai dormir. Essa sou eu atualmente no ciclo. Porque ele é um ciclo que te castiga, mas é muito prazeroso. Pô, é gostoso tu ir correr um longo mais de 30 assim no fim de semana e só correr, Aham. né? Então, eu acho que a minha expectativa ainda é a mesma de quando eu comecei o ciclo. Lógico que a gente tem uma meta ou outra ali que a gente vai botando no meio Claro, do com certeza. No caminho. meio do caminho a gente vai mudando algumas coisas, enfim. Mas principalmente a minha meta hoje é terminar a prova bem. É cruzar a linha de chegada e falar, pô, eu consegui e eu fiz o melhor que eu podia hoje, Uhum. sabe? Essa é a minha vontade. Ser feliz na minha primeira maratona, sem uma cobrança excessiva, nada disso. Eu já trabalhei bastante a cabeça pra isso, sabe? Pra aceitar também o resultado que vier, que eu acho que é importante. E é isso. Nos próximos anos a gente vê se vai melhorar isso ou se foi só uma maratona mesmo. Eu só vou saber isso depois que cruzar Só a vai linha saber de depois que chegada. cruzar Não a linha de adianta. chegada, exatamente. Acho que todas as provas que a gente faz, a gente só vai saber se vai fazer essa prova de novo se cruzar a linha de chegada, né? É. Hoje eu já fiz 2 maratonas de Ironman e 3 maratonas puras. 2 vezes em Florianópolis, uma vez em Curitiba. Ou foram 4? Não. Acho que é isso. Três maratonas puras. E hoje eu não me vejo num ciclo de maratona, só maratona pura. Não por causa do triatlon, né? Não porque eu não gosto, mas é porque realmente não me interessa, Uhum, digamos uhum, assim. Lógico que vou fazer outras maratonas puras, vou, eu tenho certeza disso. Mas hoje uhum, não me interessa, né? Me interessa mais treinar para fazer um Ironman full, por exemplo, como que vai uhum, acontecer pro ano uhum. que vem, né? Que tem uma maratona, só que o ciclo é completamente diferente de uma maratona pura de uma maratona de Ironman, Uhum. né? E eu acho que criar expectativas e alinhar objetivos e expectativas para uma prova é muito importante. Assim como no treino de fortalecimento, alinhar expectativas e Uhum. alinhar objetivos para o teu treino, assim no esporte do enduro, assim como numa prova, assim como no treino de resistência, né? O treino de fortalecimento. Eu acho que se a gente faz isso e vai ajustando as velas no meio do caminho é interessante, né? E é importante para o atleta também, para ele Uhum. também se entender e se conhecer, né? E falando em se entender e se conhecer, o que esse ciclo da maratona, se aconteceu, né? Da Uhum. Carol descobrir algo que a Carol não sabia que existia dentro da Carol. Ai, vamos lá. É, Eu sempre tive uma dificuldade de suportar a dor, Uhum, digamos assim. Eu acho que é difícil pra todo mundo, né? De estar num momento de desconforto, sentir que tá doendo e continuar, sabe? E eu acho que as provas curtas, elas têm muito disso, só que é rápido. Apesar de tu ter que sustentar um esforço muito alto, uma dor muito grande, ela termina muito rápido. é porque a gente sabe que vai terminar rápido, né? Aí a gente consegue manter aquela potência ali do tipo, calma que tá acabando. E não dá tempo da tua cabeça te sabotar, porque tu tá preocupado ali em sobrevivência, Sim. basicamente. E aí, na prova longa, como o ritmo é muito mais tranquilo, apesar do desgaste, tu tem muito tempo pra pensar. Uhum. Então, eu acho que a minha cabeça, ela sempre foi. Ela pode ser nossa amiga ou nossa inimiga, né? E eu tive muitas vezes a minha cabeça como minha inimiga, de tanto com medo, quanto com pensamentos negativos, me jogando pra baixo. E uma coisa que eu aprendi no ciclo da minha meia do ano passado, que pra mim a diferença foi gritante, que eu descobri o quanto os pensamentos podem moldar a nossa performance. Independente de serem pensamentos da performance em si ou de coisas acontecendo ao redor. E aí, nesse ciclo de maratona, eu tive tempo de
moldar a minha cabeça, porque tu tem muito tempo pra pensar mais as coisas positivas do que as negativas. Hoje em dia, depois desse ciclo, eu consigo me perceber muito rápido de tipo, putz, não pensa isso que vai te atrapalhar, vamos mudar o pensamento, sabe? Eu comecei a perceber que se eu, sei lá, qualquer pensamento tolo que fosse, que calça feia, naquela pessoa, tipo, não ficou bom, não sei o quê, eu percebia que o meu manter aquele ritmo ficava mais sofrido. E se eu pensasse qualquer coisa positiva, do tipo, pô, que dia bonito, ou que tênis massa, ou pô, tô forte, tá doendo, mas eu tô forte, isso me tornava menos sofrido. Então, eu acho que o meu maior aprendizado e o que eu mais mudei durante esse ciclo foi conseguir controlar a minha cabeça. Até Uhum. com ansiedade, com outras questões. Ontem ainda, eu até pensei, eu tinha te falado que eu ia fazer a 1 hora lá rodando na pista, que eu não sabia se eu ia ficar na pista ou se eu ia sair. E aí eu falei assim, vou testar minha cabeça. Vou ficar a 1 hora rodando na pista aqui em círculos para eu não depender na prova de fatores externos, para eu conseguir na prova também controlar minha cabeça independente do cenário ou de ter algo para me distrair ou não. Então, eu acho que a minha cabeça foi o que mais mudou durante o ciclo. Eu acho que o ciclo muda muito a cabeça do atleta, né? Independente de qual ciclo seja, ele se descobre em algumas coisas ali que não existiam, até mesmo no dia da prova, né? Exemplo meu que descobri depois de 22 anos de triatlon, quando eu fiz o Fodaxman o ano passado, que existia uma cabeça mais forte do que eu imaginava dentro de mim. Que no momento que eu imaginei que pararia, e algo lá dentro falou pra mim: tu não é a pessoa que desiste. E se eu não sou a pessoa que desiste, então não vou desistir, eu vou ter que continuar de qualquer forma. Uhum, Mesmo com cãibra generalizada, vai ter que dar um jeito. uhum, Encontra algum jeito de continuar, uhum, que vai ter que continuar. E eu acho que é isso, né? E hoje, depois do ciclo do Fodaxman, também, do ciclo não, né? Da prova. Do Fodaxman, eu mudei bastante também, do tipo, eu não sou a pessoa que desiste. uhum. E quando eu vou pra fazer um treino, mesmo que o treino seja difícil, quando eu tô ali, cara, me passando perrengue, eu penso, eu não sou a pessoa que desiste. E eu continuo. Lógico que não tem problema desistir de um treino por estar passando mal ou algo do tipo, ou tá muito mal, não tá legal, não tá bom, não tá saudável, logicamente. A pessoa, né, isso não é um demérito nenhum de a pessoa parar um treino, mas eu sempre penso que eu não sou a pessoa que desiste. Então eu acho que é isso, né? Pô, aham. Isso é muito legal e eu acho que tem a tua virada foi o Fodax. Eu a- tive essa virada também no ano passado, que foi a minha estreia no triatlon, que não foi nada do que eu esperava, que foi no JASC. de um dia pro outro, De um praticamente. dia pro outro, eu treinava bike há 2 meses e, eu fui a pessoa da bike que eu demorei muito em cada processo, né? Eu não Uhum. tirava a mão. Eu não tomava água, eu não fazia nada. Então, eu tinha muito medo. Então, eu tinha acabado de aprender a fazer as coisas e veio a oportunidade de fazer a prova. E a Elinai falou assim pra mim, ó, tô te chamando porque eu sei que tu é corajosa e casca grossa. E aí, como é que tu vai dizer que não? Que Que tu não não é é. corajosa? É. Eu falei assim, então eu vou. E aí foi uma prova extremamente difícil, porque era muito morro, né? Foi no interior, foi em Sim, Itá. tá. Era morro na bike, era morro na corrida, tudo era morro. Choveu 2 dias antes, tava tudo molhado, tudo escorregadio. E aí a pessoa que era cagona da bike teve que subir na bike e fazer a prova. Aconteceu que eu descia o morro mais devagar do que eu subia? Aconteceu. Mas depois daquela prova, tudo que eu ia fazer, eu sempre falava assim: cara, isso não vai ser pior do que o Jaque. Não Exato. tem como ser pior. E se eu conseguir lá, se eu fiz aquela prova, isso aqui eu vou tirar de letra. E a maratona vai ser a mesma coisa. Pô, Exatamente, não tenho dúvida disso, né? Tipo, pô, a maratona ensina muito o ciclo de prova longa ensina, o ciclo de prova curta ensina, aí principalmente a disciplina, né, que a gente acaba tendo, porque a gente não quer perder nenhum treino, não quer perder, mesmo que, pô, mas eu tô doente e tal, né? Isso que eu tenho que trabalhar muito com os atletas, é que às vezes aquele cara tá doente, às vezes até meio febril, e ele tem 15 quilômetros pra correr, não, mas eu quero correr de qualquer jeito. Assim, não faz isso que vai ser muito pior.
Não treina, melhora primeiro, depois a gente conversa. Não vai ser por causa de um treino que tu vai perder todo o ciclo que tu fez Uhum. durante 16 semanas, né? Que é o ciclo da meia que eu tô fazendo com os meus alunos pra meia de Floripa e pra maratona também. Então, né, ter essa consciência de que um treino não é único, mesmo que tu perca. Pô, sábado agora tu tem 36. 36. 36 quilômetros. Mesmo que tu perca esse treino, não é esse treino que vai fazer com que tu termine a maratona ou não, Uhum. né? Foi todo o ciclo que tu construiu. Então não é um treino que a gente, pô, perdi esse treino, então acho que não vai rolar a minha prova. Não é um treino. Uhum. Pô, tem toda uma construção, tem uma semana toda, que várias semanas que tu correu tantos quilômetros por semana, 70, 60, 50, 40, 20, enfim tantos, tantos quilômetros que tu correu durante a semana. Então, o ciclo, a construção do ciclo, ele é semanal, ele é trimestral e ele é semestral, né? Dependendo da prova. Uhum. E não é um único dia ou uma única semana que vai fazer tu perder tudo, né? E isso também faz a gente repensar e aprender também que, pô, dá pra fazer, né? Dá pra gente ir além do que a gente imagina, mesmo que eu perca uma semana de treino, por exemplo. Né? E eu acredito também que seja igual lá no treino de força. O cara que perdeu uma semana do treino de força vai imaginar que, tipo, vou perder todas as minhas forças. Não Uhum. é bem assim, né? Uhum. Geralmente a galera vem. Óbvio que tu ficou, sei lá, 2, 3 semanas sem fazer força. Acontece muito. Ficou doente, teve que interromper. Cara, o primeiro treino, ele é horrível, né? Parece que tu nunca treinou na vida. E aí até os alunos falam, pô, mas eu perdi tudo. Não. Teu corpo se lembra, a gente tem memória muscular. Não é como começar do zero. Começar do zero, tu tem todo um processo adaptativo que é mais lento. Tu retomar algo, tu vai sofrer ali na primeira 1, 2 semanas, depois o teu corpo vai voltar pro que ele já estava acostumado, né? E é a mesma coisa na corrida. Antes também, todo mundo teve essa fase de que não podia perder um treino, que ficava. Eu ainda tenho um problema de ver a minha planilha vermelha. Eu tenho que lidar. Mas hoje eu já aprendi a respeitar o meu corpo. Pô, se eu não tô legal, se não dá pra fazer, eu vou perder muito mais fazendo esse treino do que se eu não fizer ele, Exato. né? Aham, com certeza, né? Se o atleta às vezes tá doente, vai ser muito pior ele fazer um treino do que ele ir treinar. Né? Uhum. Lógico também que depende muito do quão doente ele está, né? Sim. Obviamente, Uhum. né? Mas tudo vai depender. Carol, a gente já tá meio que chegando no fim do nosso episódio e eu queria te perguntar qual foi o maior perrengue que tu já passou no esporte? No esporte como um todo ou no ciclo da Não, maratona? acho que num todo. Pensando em todos os esportes que tu pensa, não, esse dia pra mim foi o pior dia da minha vida no esporte, digamos assim. Cara, não sei. Eu não sei porque eu acho que tudo no esporte vira aprendizado. É que depois que passou, a gente acha que é legal, mas no momento o teu Isso. desespero é grande. É que assim, eu nunca tive um desfecho ruim. Uhum. Tipo assim, abandonar uma prova porque aconteceu algo terrível. Nunca passei por isso. Então, talvez por isso eu não saiba dizer esse dia horrível no esporte. Porque todos os meus perrengues foram no momento Uhum. e logo depois passou. Eu tive bastante dificuldade no jazz, que foi uma prova bem complicada pra mim. Eu chorei pedalando. Então eu acredito que esse tenha sido o teu maior perrengue. Eu chorei quase que o pedal inteiro. Na verdade, eu chorava sempre nas descidas. Só que tava chovendo ali, tava meio molhado, a gente tá suado, ninguém sabia que eu tava chorando. É, Mas eu tava chorando. E aí, de óculos também ajuda a disfarçar. Então, eu chorei durante bastante parte do percurso do JASC de medo mesmo. De medo de cair. De medo de não saber fazer a curva no molhado. De medo de não saber descer da bike e desclipar certo. Então, aquele dia foi um dia bem marcante pra mim. uhum. Depois, claro, tu larga a bike, tu vai pra corrida, tu sabe que tu tá mais seguro, né? Foi uma corrida difícil, porque o primeiro quilômetro era morro e eu tive que caminhar. Eu nunca tinha caminhado numa prova de corrida. Então, eu acho que esse dia foi um dia que me ensinou bastante, sabe? Então, foi um dos maiores perrengues que eu já passei. Eu acho que acredito também que tenha sido no JASC esse teu maior perrengue, porque foi. É. A mesma coisa meu foi depois que a gente faz a prova e tudo mais, mas foi o Fodaxman, que foi a primeira vez na minha vida que eu parei a prova e pensei, eu vou desistir. Foi a primeira vez na minha vida que eu pensei que eu vou desistir.
desses 23 anos de triatlon, primeira vez que eu pensei, eu vou desistir. Inclusive, Numa eu e a prova. Giovana ouvimos isso por áudio, né? De Exato. eu nunca mais vou fazer Nunca. isso. Corta pra mim alguns meses depois, me inscrevendo pro Fodax Benfull, que é só o dobro da distância que eu fiz ano passado. Mas dessa vez vai ser bem treinado pra poder fazer bem. Enfim, Carol, muito obrigado pelo papo. A gente chega ao fim de mais um episódio. Eu gostei muito de conversar contigo e saber mais um pouquinho sobre fortalecimento, sobre triatlon, sobre corrida e como foi e como é a tua vida no esporte. Te agradeço pela presença e muito sucesso na tua maratona. Eu vou estar lá de camarote assistindo e vendo tu brilhar, que eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Muito obrigada, Will. Foi muito legal estar aqui, falar de esporte, falar do que a gente vive e do que a gente gosta. E desejo muito sucesso e vida longa ao podcast. Amém. Diz pra gente aí o teu Instagram, o da Move também, faz o teu merchan. Vamos lá. Galera, todo mundo já sabe que quem treina, principalmente aí pra Endurance, tem que fazer um fortalecimento específico. A vida é outra depois do fortalecimento específico. Então, espero vocês para treinar na Move. Não tem desculpa que a gente tem treino presencial, a gente tem consultoria online e atende a galera aí do mundo todo. Tudo com avaliação de movimento, tudo com treino individualizado, então não tem essa de copia e cola de um treino para outro. Então, se você quer saber mais sobre esse mundo do esporte, sobre treinamento específico, quer vir treinar com a gente, segue lá no @movewellct e CarolGraFV. Boa, muito bem. É isso. Siga a Carol, siga a Move, também tem o Instagram do Alwincast, Alwincast Oficial, e o meu Instagram, o William Dutra. Muito obrigado pela audiência, estamos chegando ao fim de mais um episódio, e eu agradeço vocês que chegaram até o final. E é isso, valeu turma, até o próximo.